Fala colega, meu nome é João e eu sou médico radiologista. Estou aqui para te ajudar a interpretar essa radiografia aqui. Diz para mim, o que há de errado com esse raio-x? Dá uma boa olhada e vê se você nota alguma coisa de estranho ou diferente do que você esperaria encontrar. Eu espero que a primeira coisa que tenha te chamado a atenção seja que se trata de uma criança. E como é que a gente sabe disso? É que a placa de crescimento ela não está calcificada. Olha só, placa de crescimento não está calcificada. Só para te lembrar, todo osso tem três regiões principais: a diáfise, a metáfise e a epífise. A epífise é a partezinha do osso que articula com o outro osso. Então, veja que a epífise é sempre a mais distal. A metáfise é a região intermediária entre a epífise e a diáfise. E é na metáfise, é juntinho da metáfise que a gente tem a placa de crescimento. Só que na criança, e por isso mesmo é de crescimento, essa placa não está calcificada, o que permite que o osso continue alongando, alongando e alongando. Então, na infância, é um período de intensa proliferação óssea nessa região da placa de crescimento. Até que chega um ponto ali na nossa idade adulta, em que a placa calcifica de vez e o osso não tem mais para onde ir. Então, ele fecha, né? Então, aí é por isso, quando essa placa calcifica, que a gente não consegue crescer mais. Beleza, então se está aberta a placa de crescimento, se ainda não está completamente calcificada, com certeza a gente está falando de uma criança, tá certo? Ok, mas é só isso? Não, olha só, compara aqui com essa radiografia que está normal. Repara bem nessa região da metáfise, aqui também a placa de crescimento não está fechada, mas veja como é diferente essa região da metáfise dessa metáfise. Você consegue perceber que essa metáfise ela tem uma linha, um contorno, uma margem mais bem definida? Olha só como essa é mal definida, é imprecisa, aspecto frangeado, talvez um pouco até mais alargada do que a gente gostaria. Um aspecto interessante é se você perceber que essa metáfise normal ela tem uma característica mais convexa, né? Como se fosse um fundo de um copo, enquanto que a metáfise desse lado aqui está com aspecto mais côncavo. Então, é como se fosse um copinho para dentro. Então, aspecto côncavo, aspecto convexo normal. Certo? Então, vamos analisar melhor esse raio-x aqui. Eu vou até aumentar para você. O que a gente está vendo? A gente está vendo a região metafisária com uma série de alterações. Ela está mais alargada, ela está com a sua margem indefinida, barra frangeada. Então, está indefinida aqui a margem da região metafisária, da metáfise. E o aspecto magistal dela é côncavo, o que não é normal. Nenhum desses aspectos que eu falei agora é normal e a gente já comparou com a radiografia normal. Mas além disso, além das alterações na região metafisária, a gente ainda percebe que o osso desse paciente está muito arqueado, ele está, entre aspas, torto. Compara aqui com o paciente normal, como é retinho, como é retilíneo, os membros em posicionamento normal, paralelos. Esse paciente aqui tem membros arqueados em varo. Então esse paciente tem membros inferiores em varo, abertos para fora, entre aspas, né? Parecendo um alicate aqui, tá vendo? Ok. Então, olha só. Quando eu encontro arqueamento de membros inferiores, veja aqui a tíbia, fíbula, fêmur, alargamento das metáfises, a margem metafisária frangeada, mal definida e um aspecto côncavo da metáfise, o primeiro diagnóstico que deve vir à mente é raquitismo. Então, esses são os achados típicos do raquitismo, tá certo? Mas como assim? O raquitismo é uma doença em que há uma deficiência da mineralização justamente da placa de crescimento, que era essa grande responsável, que é a grande responsável pelo crescimento ósseo na criança. Então, existe um distúrbio ali do cálcio fosfato, começa a acumular muita matriz osteoide não calcificada ali na placa de crescimento, e isso faz com que ela alargue
patologicamente e acaba sobrando para a metáfise. Por quê? A alteração da placa em si a gente não consegue ver porque ela não está calcificada, mas a metáfise sim, ela é calcificada. Então, como a metáfise meio que acompanha, a metáfise também fica alargada, a margem dela fica mal definida, frangeada e com aspecto côncavo. Então, a gente não vê a placa de crescimento, é verdade, mas a gente vê a metáfise, que também está sofrendo com essa deficiência de mineralização da placa de crescimento. Sobra para ela, porque ela que está mais juntinha ali, certo? E esse arqueamento dos membros inferiores? Como assim? Está arqueado se o problema do raquitismo é a placa de crescimento? Bom, no raquitismo, concomitante ao raquitismo, existe um processo chamado osteomalácia, que é a mineralização deficiente da própria matriz óssea. As duas coisas ocorrem juntas no raquitismo do paciente pediátrico. Então, eu tenho tanto um problema da placa de crescimento, raquitismo, quanto um problema de mineralização de toda a matriz óssea, osteomalácia. E é esse componente de osteomalácia que ocorre concomitante ao do raquitismo na criança, que está fazendo, que está permitindo que esse membro inferior assuma esse aspecto arqueado, aspecto em varo, tá certo? Então parece que ele está arqueando para fora, um aspecto em varo. Olha o fêmur, olha a tíbia, outra tíbia, fêmur direito, tá certo? Então existe essa diferença, alterações da região metafisária estão ligadas ali ao raquitismo e alterações de arqueamento dos membros inferiores mais ao componente de osteomalácia. Por quê? Porque o membro inferior é justamente quem suporta a carga do corpo. Então, uma vez que a criança começa a andar, o membro inferior tem que suportar a carga do peso do corpo, só que ele não está forte. Ele não está forte porque ele não está bem mineralizado. E isso faz com que ele progressivamente vá arqueando. Então, esse aspecto que a gente encontra nos membros inferiores, a gente pode ver em praticamente qualquer osso do corpo. Em alguns lugares é mais evidente, em outros lugares é menos evidente. Eu comecei te mostrando os joelhos, então você já sabe, joelho é um dos locais mais frequentes. Punho, estou te mostrando agora, também é um dos locais mais frequentes, mais evidentes de alteração. Olha só esse rádio distal, como está com a região metafisária alargada, indefinida, né? Um aspecto meio que frangeado e com aspecto côncavo, parecendo uma taça aqui, um copo, tá vendo? Olha assim, um côncavo, meio côncavo, parecendo um copo. Então, mesma coisa aqui na extremidade distal da una. Sempre que você vir isso, apesar de não ser patognomônico, você deve colocar em jogo a possibilidade de raquitismo quando o paciente for pediátrico. Por quê? Porque raquitismo só vai ocorrer lá na pediatria, afinal de contas é uma doença da placa fisária. No adulto a gente não tem raquitismo, mas pode ter osteomalácia, já que a osteomalácia é um problema de toda a matriz óssea e, apesar do paciente adulto já ter fechado a placa de crescimento, ele continua tendo matriz óssea para o resto da vida, ainda bem. Então, se você olhar aqui os metacarpos, e como é que a gente grava isso? O metacarpo é da mão, porque C lembra cabeça, cabeça está perto da mão. Metatarso é do pé, T lembra terra, o pé está perto da terra, tá bom? Então, metacarpo aqui na mão, metatarso lá no pé. Mesma coisa, levemente aqui alargado, aspecto côncavo e um pouquinho de frangeamento, um pouquinho de indefinição nas regiões metafisárias dos metacarpos, tá ok? Então, nessa outra imagem aqui do punho, a gente vê a mesma coisa, só que em uma proporção diferente. Coloquei justamente para você ver, né, as variadas apresentações do raquitismo. Então, olha o aspecto aqui mal definido, frangeado, dessa extremidade distal aqui da metáfise desse paciente. Bem mais comprometido aqui o rádio distal do que a una distal, mas também está pouquinho alargado aqui a una, tá certo? Então lembra, a placa fisária a gente não vê porque não está calcificada. Essas alterações aqui que a gente vê, a gente está vendo na região metafisária, que está literalmente coladinha com a placa fisária. É por isso que as alterações vão se mostrando
na metáfise. Ok, mais um exemplo aqui uma radiografia do cotovelo, a gente vê aqui o húmero distal, aqui a gente tem o rádio e aqui a gente tem a una, tá certo? Então veja, estamos falando de criança, não tem quase nada calcificado aqui, ainda tem muita coisa para calcificar, muito osso para crescer, tá? Tem muito para onde crescer esse osso. Então, aqui também uma radiografia do cotovelo, em uma outra incidência, húmero distal, una, rádio, meio que sobrepostos aqui, mas o que é importante é você ver que as alterações se repetem. Olha só, as metáfises alargadas, aspecto côncavo, meio que mal definido, meio que frangeado. Aqui, olha, como é bem evidente, alargada, um aspecto meio côncavo. Esse aqui nem está tão côncavo assim, mas olha como está frangeado, mal definido essa região metafisária. Nessa radiografia aqui, a mesma coisa, alargada, mal definida. Então, se a gente fosse descrever essa radiografia, poderia ser de uma forma bem simples. Você poderia falar que existe um alargamento e indefinição da metáfise, da região metafisária distal, da una e do rádio, tá certo? Pode, em alguns casos, até ter um pouquinho de aumento de partes moles associado, e aí você vai ficar atento aqui para o subcutâneo do paciente, se tiver, se fala aumento de partes moles, ok? O que a gente está vendo aqui? O joelho, mais uma vez, fêmur distal, patela, tíbia, fíbula ali atrás. A parte que é mais perto, que articula, que é mais distal, que articula é a epífise. Para cá, diáfise, essa regiãozinha, metáfise. Metáfise aqui de novo. Veja, alargada e bem mal definida, bem frangeada. Nessa incidência aqui do mesmo paciente, a gente vê que também está acontecendo isso aqui na metáfise tibial, mas é bem mais franco na metáfise do fêmur. Olha só, mal definido, meio que frangeado mesmo. Então, além de estar alargado e está indefinida essa metáfise distal, e se você forçar a barra, tem um aspectozinho mais côncavo do que a gente gostaria. Então, isso tudo por deficiência da mineralização da placa de crescimento. Essa radiografia aqui eu botei só para você não esquecer de que em toda radiografia de tórax é importante olhar os ossos. Lá na letra E do esqueleto você vai fazer uma revisão do arcabouço costal. E não olhe só arco costal, não olhe só corpo vertebral. Olhe tudo que tiver ao seu alcance. Olhe as escápulas, olhe as cabeças humerais se elas estiverem incluídas e olhe as clavículas. Olha só o aspecto dessa clavícula aqui. Então, é uma criança? Pô, é uma criança. Olha aqui, a placa epifisária não está fechada ainda. Olha a clavícula aqui alargada, aspecto côncavo, mal definido. Então, achados que fazem pensar em raquitismo. Então, vamos fazer uma revisão. Qual a diferença entre raquitismo e osteomalácia? Enquanto no raquitismo o problema é a deficiência da mineralização da placa de crescimento, na osteomalácia toda a matriz óssea está deficiente. Então, o raquitismo é uma doença de criança, enquanto a osteomalácia acontece também concomitante ao raquitismo na criança, mas ela pode ocorrer no paciente adulto, já que ela não está exclusivamente ligada a um defeito da mineralização da placa de crescimento. E que defeito é esse? É um distúrbio do metabolismo cálcio-fosfato. Então, ou o paciente não está absorvendo cálcio direito, ou o paciente está eliminando fosfato demais. Então, ou ele não absorve cálcio direito, ou elimina fosfato demais. Um exemplo de eliminação excessiva de fosfato é a síndrome de Fanconi, uma doença tubular renal, ok? Mas qual é a forma mais comum que causa o raquitismo? Então, quando o paciente tem raquitismo, qual é a principal causa? É falta de absorção de cálcio, e isso por deficiência de vitamina D. Essa deficiência de vitamina D pode ser por uma dieta inadequada ou por deficiência de absorção propriamente
da vitamina D. Existem inúmeras causas para a deficiência de vitamina D, mas essencialmente o que eu espero que você guarde hoje para a sua vida é raquitismo, principal causa deficiência de cálcio, principal causa da deficiência de cálcio nessas crianças, deficiência de vitamina D. Os achados na radiografia a gente comentou e vai revisar agora. O que a gente encontra? Deficiência de mineralização da placa de crescimento, mas ela não está calcificada. Então, as alterações dela, o acúmulo de matriz osteoide não calcificada, faz ela alargar, só que a gente vê quem que está alargada? A região metafisária. Então, alargamento da região metafisária, indefinição da extremidade da metáfise e um aspecto côncavo ali da metáfise, ok? Alargamento, indefinição e aspecto côncavo. Quais são as estruturas mais afetadas pela doença? São essas aqui: joelhos, punhos e arcos costais anteriores. Por quê? Porque são regiões de intenso crescimento ósseo. Então, se a doença é da placa de crescimento, é bem tranquilo a gente guardar que os locais mais afetados são aqueles em que há mais intenso crescimento: joelho, punho, arco costal anterior, tá certo? E o que é rosário raquítico? Bom, a gente falou joelho e punho. Eu te mostrei joelho e punho alterados. Mas dá uma olhada aqui. Olha esse arco costal anterior e esse arco costal anterior. Você percebe que no paciente normal, a extremidade do arco costal tem mais ou menos o mesmo calibre do resto do arco? Nesse paciente aqui com raquitismo, a extremidade do arco costal parece estar arredondada, um calibre maior do que o resto do arco costal. É como se na ponta dela tivessem contas de rosário. Fica parecendo contas de um rosário. Olha só, isso aqui é um rosário, o pessoal usa para orar, fica contando essas continhas aí. Então, uma conta, duas contas, três contas, se você comparar, fica assim. Então, alguém teve a imaginação suficiente para achar que isso era bem parecido com isso. E esse é o rosário raquítico. O alargamento da extremidade distal dos arcos costais anteriores, dando um aspecto de contas mesmo de rosário. Então, só para marcar para você entender, olha aqui as contas de rosário e como deveria ser, tá certo? Rosário raquítico. Então, voltando aqui, só agora para fechar o pensamento, esses achados que eu te mostrei não são exclusivos de raquitismo, mas a gente pode ter isso, sempre que a gente vir isso, a gente vai pensar em raquitismo. Quais diagnósticos diferenciais a gente deve considerar? Bom, para uma criança com arqueamento dos membros inferiores, a gente pode considerar que isso seja simplesmente congênito, nasceu assim, pronto, nasceu e acabou. Ou ela pode ter, por exemplo, a doença de Blount ou Blount. O que é doença de Blount? É uma tíbia em varo, ou seja, tortinha meio que para fora assim. Lembra? Valgo tortinho para dentro. Não sei se você conhece esse macete, mas eu nunca esqueci. Quem tem valgo não cavalga. Então, quem tem valgo tortinho para dentro não consegue cavalgar, porque está torto para dentro, não vai conseguir montar na sela do cavalo. Então, se valgo é para dentro, varo é para fora, tortinho para fora. Além da tíbia em varo, a gente tem um defeito na epífise da tíbia. Então, veja desse lado bem direitinho, bem direitinho, bem direitinho. Esse cantinho aqui parece estar mais afilado, não calcificou direito aqui, tem um defeito na fise. Acaba formando também um bico na extremidade aqui da metáfise do mesmo lado. E aí fica com esse aspecto característico aqui. Se você vir esse aspecto aqui, pensa em doença de Blount, isso causa um arqueamento do membro inferior, diagnóstico diferencial do raquitismo. Outra possibilidade é a osteogênese imperfeita. Mas veja, na osteogênese imperfeita, os ossos eles estão com a densidade muito reduzida. Então, são ossos praticamente transparentes na radiografia, tá vendo? A cortical é extremamente fina, a cortical bem fininha, a cortical bem frágil. Esses ossos são realmente frágeis. Eles quebram com muita facilidade, o que faz com que desde a infância o paciente já possa apresentar alguns calos ósseos, tá certo?
essa fragilidade dos ossos também leva a um arqueamento / tubulização excessivos. Os ossos ficam muito tortos, mais tortos até do que o raquitismo. Então, esse aspecto aqui que a gente está vendo nessa imagem é bem característico de osteogênese imperfeita, que também pode fazer arqueamento de membros inferiores, mas a gente vê que o aspecto é bem diferente, é bem tranquilo de diferenciar. Então, e alargamento das metáfises também não é patognomônico de raquitismo. E apesar de existirem várias causas, eu quero que você guarde 3 Hs para alargamento de metáfise: hipotireoidismo, hipovitaminose C, talvez você conheça como escorbuto, e hiperparatireoidismo. Todas elas mexem, adivinha no que? Metabolismo do cálcio. Então veja que o cálcio é bem importante para o crescimento da fise, ok? É isso aí, valeu e até a próxima.